Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo, Excelentíssimos Senhores Membros do Governo, Excelentíssimas Autoridades Civis, Militares e Religiosas, Excelentíssimos Convidados, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. A celebração deste dia assume este ano um significado muito particular para todos os madeirenses e porto-santenses. Tanto para os que vivem nesta região, quanto para os que diariamente nos orgulham na nossa diáspora, estando fisicamente longe, mas bem perto dos nossos corações e sempre lembrados. Ao longo dos últimos meses, fomos mais uma vez, e fazendo justiça ao nosso hino, um povo humilde, estoico e valente. Um povo nobre e determinado que, de forma exemplar, lutou com todas as suas forças para ultrapassar uma crise sanitária sem precedentes que, todavia, ainda não chegou ao fim e apresenta agora enormes desafios por superar, concretamente, do ponto de vista económico. E é por isso que neste dia da região, neste dia em que se celebra a autonomia, as minhas primeiras palavras vão para todos que lutaram incansavelmente no combate e contenção da Covid-19. A todos os que em todas as áreas, mas especialmente na saúde e no apoio social, deram tudo o que tinham em nome do bem comum. A todos os que resistiram na dificuldade e aos que trabalham para ultrapassar, na medida do possível, esta crise sem nunca perder a esperança. É uma população que se manteve firme e colaborante desde a primeira hora, cumprindo com o seu dever de cidadania e entreajuda. E, claro, aos que souberam traçar objetivos e dar respostas concretas, ainda que sozinhos, e num país que, mais uma vez, demonstrou não ser merecedor das glórias que ostenta. Nem tão pouco da coesão nacional que tanto apregoa aos 7 ventos, numa clivagem cada vez maior entre o que é dito e o que é feito. Os madeirenses provaram estar à altura de qualquer desafio. Ainda assim, as injustiças e a falta de apoio de que fomos alvo, neste período, não podem passar em claro, devendo sustentar uma série de reflexão quanto ao futuro que queremos continuar e construir nesta região autónoma. Um futuro que não se compadece com a discriminação recorrente a que temos sido sujeitos por parte de um Governo da República que é incapaz de perceber, nem nos piores momentos, que o respeito e a solidariedade nacional para com os cidadãos que vivem nesta região não são qualquer favor, mas antes e bem um dever e uma obrigação constitucional. Senhor Presidente da Assembleia, excelentíssimos convidados, senhoras e senhores deputados, a autonomia, na sua verdadeira ascensão, é feita pelas pessoas e para as pessoas. Não se restringe às instituições e é algo que todos nós, nas nossas ilhas, bem conhecemos num percurso que muito nos honra ao longo destas últimas 4 décadas. As dificuldades, ora sentidas, deixam evidente que a singularidade político-constitucional reconhecida ao povo madeirense, pese embora a sua evolução, ainda está longe de cumprir ou de satisfazer as aspirações que são legítimas e que devem ser atendidas. O mesmo é dizer que a autonomia que defendemos não é, nem pode ser uma condição que nos prejudique, que nos impeça de seguir em frente ou que nos torne menos portugueses do que os portugueses do continente. A autonomia que defendemos não passa pela independência, mas também não pode ser uma condição de submissão a uma misericórdia que nem assim nos chega. Aquilo que defendemos é apenas e tão só uma autonomia com mais poderes e com maior capacidade de resposta para governar uma terra que foi lamentavelmente ignorada nos últimos meses em contextos nunca antes vividos por um Governo da República que continua a confundir sentido de Estado com questões políticas ou partidárias.
Somos frontalmente contra tudo o que represente menor capacidade de resposta para atender à nossa população. E é importante que aqui se reitere que a defesa intransigente da Madeira não é uma simples afirmação, nem muito menos um capricho. É um facto. É de veras importante que se entenda de uma vez por todas que a autonomia é um processo evolutivo e não um fim em si mesmo. E que é desse entendimento que depende a atenção que nos tem falhado quanto às nossas reivindicações e à resposta a necessidades que neste território, tão português como qualquer outro, obrigam a outra postura e responsabilidade. É inadmissível que um Governo da República até hoje se tenha recusado a ter tempo ou a mínima consideração para com o povo da Madeira e do Porto Santo. E que continue sem tempo. É inaceitável que tenhamos sido tratados abaixo de qualquer autarquia ou empresa nacional. É lamentável que a Madeira tenha de ter avançado com 2 projetos de leis na Assembleia da República, contando com o apoio do PS Nacional, cujas medidas, caso houvesse vontade política, já podiam estar em marcha há muito tempo. Falta de vontade que, contando com a cumplicidade do PS aqui e a nível nacional, prejudicaram milhares de madeirenses e porto-santenses. É preciso lembrar que em causa estão apenas e só autorizações de Estado para reforçarmos as nossas respostas às famílias e às empresas. Só ontem, e graças à persistência do PSD, é que, passados 3 meses, foi feita a justiça e foi aprovada na Assembleia da República a nossa proposta para a atribuição de uma moratória à Madeira nas prestações do PF, cujas verbas poderão ser finalmente afetas à necessidade que são urgentes. Toda esta espera faz algum sentido? Não, não fez. E não venham dizer que não tentamos o diálogo e a concertação, porque tentamos tudo. Tentamos e ainda assim conseguimos, ao contrário de outros que dizem ter influência quando não têm influência nenhuma. Somos os primeiros a defender o fim destes diferendos que só prejudicam a nossa população. Mas também não podemos deixar de exigir, em momento algum, aquilo a que temos direito, numa luta que desde a primeira hora assumimos levar até às últimas consequências. Ainda assim, não podemos nem queremos utilizar a autonomia apenas como base reivindicativa, cingindo-se às compensações financeiras que resultam da nossa condição insular. A autonomia é muito mais que isso. Mas também não desistimos de apelar ao reforço dos nossos poderes autonómicos, tanto do ponto de vista nacional quanto europeu. Senhor Presidente da Assembleia, excelentíssimos convidados, senhoras e senhores deputados. À luz da reforma do sistema político regional, entendida enquanto prioridade do Governo Regional, a Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político, que inclusive tem previstas audições para amanhã e sexta-feira, cumprirá o seu papel naquela que é a oportunidade para que a Madeira possa fazer valer os seus interesses no todo nacional. Não é justo que continuemos a pactuar, por exemplo, com a manutenção de uma lei de finanças regionais que discrimina negativamente a Madeira nas transferências do Orçamento de Estado face aos Açores. Assim como também não podemos manter o atual quadro constitucional que se encontra desajustado àquelas que são as necessidades do presente e, acima de tudo, do nosso futuro. Temos de ter a consciência e a preocupação de defender as conquistas fundamentais que foram alcançadas pelos madeirenses graças à autonomia. Mas temos também a obrigação de clarificar as competências e os poderes legislativos da região e de definir claramente regras entre o poder regional e o poder central
que não se limitem à mera regulamentação de fluxos financeiros. No fundo, impõe-se a afirmação da nossa autonomia legislativa e executiva numa lógica que garanta os princípios constitucionais da coesão económica e social e que, de igualmente, relevo constitucional dos princípios da continuidade territorial, da subsidiariedade e da solidariedade. Só assim é que será assegurada a igualdade e a coesão entre todos os portugueses. E nós, madeirenses, insisto, somos tão portugueses como quaisquer outros que vivam no continente ou nos Açores. Não posso deixar de sublinhar nesta data a valorização das instituições autonómicas que tem vindo a ser conseguida concretamente através da presença assídua e perante a total abertura dos membros do Governo Regional a esta Assembleia Legislativa, inclusive com a fixação de um debate mensal. A autonomia só faz sentido se for de encontro às expectativas e legítimas ambições dos cidadãos, e é esse cuidado e preocupação que temos de acentuar sempre que estejam em causas as instituições representativas do poder autonómico. Instituições que se querem mais próximas, abertas e ativas junto da comunidade e, ao mesmo tempo, mais credíveis, responsáveis e representativas do nosso povo, cuja vontade temos de saber respeitar e elevar. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimos convidados, senhoras e senhores deputados. O povo da Madeira e do Porto Santo tem sufragado sucessivamente os ideais do aprofundamento autonómico e ao lado do nosso povo que continuaremos a avançar, honrando essa confiança e procurando, acima de tudo, não defraudar expectativas. Continuaremos a reivindicar mais e melhor autonomia, fortalecendo e credibilizando ao mesmo tempo as nossas instituições, dotando-as dos meios legais e financeiros necessários ao cumprimento da sua missão. Cabe a cada um de nós acelerar o desenrolar dessa reforma e desta evolução autonómica. Assim como nos compete salvaguardar a enorme dádiva chamada autonomia, entregando-a em segurança às futuras gerações. Queremos o melhor para a nossa terra, sempre. Defendemos os nossos princípios e a nossa autonomia, sem qualquer dúvida. Até porque é isso que a nossa população espera por nós. E permitam-me que termine como comecei. Somos um povo humilde, estoico e valente. Seremos sempre. E juntos continuaremos a honrar este compromisso em nome de uma autonomia que encaramos com a mesma convicção, força e afinco que empenhamos na sua conquista. Porque para nós a Madeira estará sempre primeiro. Muito obrigado.